Olá, pessoal. Esse é o nosso chat de revisão da disciplina de Mecânica dos Sólidos. Nós temos previstos dois chats para a disciplina, né? O primeiro, ele faz a revisão da agenda 1 até a agenda 5, né? E é um momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E o segundo, ele está previsto também para o final da disciplina, para que vocês tirem as dúvidas de vocês da agenda 1 da agenda 6 até a agenda 9, visto que a agenda 10 já é uma revisão de todas as agendas. Então, o que nós vamos fazer aqui, basicamente, é relembrar o que nós vimos nas 5 primeiras agendas da nossa disciplina. Então, na primeira agenda, a gente começou estudando a parte de sistemas de forças. Essa primeira parte é uma parte bem introdutória, uma parte bem inicial. Tá? Então, é uma parte que basicamente a gente vê lá na Física 1 e a gente acaba sendo base da nossa disciplina aqui. Tá? Então, a gente estudou primeiramente a determinação de forças resultantes em duas dimensões. Tá? A força resultante é um vetor. Se ela é um vetor, ela possui intensidade, que é o módulo da força, possui direção e sentido também. Tá? Quando nós trabalhamos em duas dimensões, e nós temos dois vetores força, e nós queremos calcular o vetor força resultante desses dois vetores, é comum nós utilizarmos a lei dos senos e dos cossenos. Então, a gente utiliza também a lei dos cossenos, usando a regra do paralelogramo. Então, aqui nós temos dois vetores, A e B, e nós temos a resultante desses dois vetores. Né? Se nós somarmos geometricamente esses dois vetores A e B, nós temos esse vetor resultante C. Para calcular o módulo desse vetor, nós utilizamos a lei dos cossenos. Então, esse vetor ao quadrado, né, a intensidade dele ao quadrado, r quadrado, vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais duas vezes o módulo do A, vezes o módulo do B, vezes o cosseno do ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse? O ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó, entre os dois vetores A e B. Então, quando nós temos forças em duas dimensões, duas forças, nós podemos usar a regra do paralelogramo, né, e, consequentemente, a lei dos cossenos, para calcular o módulo desse vetor resultante. Ainda, nós utilizamos, que é muito útil para a gente aqui, a lei dos senos. A lei dos senos, ela estabelece a relação entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. Tá? A lei dos cossenos, aquela que nós vimos anteriormente, nós usamos ela quando um triângulo é formado, né? Deixa eu voltar aqui para melhor. Quando ele é formado por essa forma aqui, ó. Então, para usar a lei dos cossenos, eu preciso conhecer esse ângulo aqui. Contudo, muitas vezes a gente não conhece esse ângulo, então a gente utiliza a lei dos senos. Já a lei dos senos diz o seguinte para a gente, ó. Se eu calcular esse lado A dividido pelo seno desse ângulo aqui, desse ângulo A, eu tenho que obter exatamente o mesmo resultado se eu dividir o lado B pelo seno desse ângulo B. E eu vou obter exatamente o mesmo resultado se eu dividir esse lado C pelo seno do ângulo C, que é o ângulo oposto a esse lado. Então, notem que eu sempre divido o lado pelo seno do ângulo que é oposto a ele. Olha só, o lado A está aqui. O ângulo oposto a ele está aqui. Então, eu vou dividir A pelo seno desse ângulo. E assim, sucessivamente, para os outros ângulos. Em três dimensões, decompor essas forças apenas olhando em forma de triângulo se torna muito difícil. Tá?
Então, o que a gente costuma fazer? Nós costumamos escrever essa força como um vetor em 3 dimensões. Então, eu posso escrever que o meu vetor força é igual ao módulo da força F vezes um vetor unitário. Como que a gente calcula um vetor unitário? Aquele que a gente vê lá na álgebra e na geometria analítica. Nós dividimos o vetor posição pelo módulo dele. Agora, como que a gente calcula o vetor posição? Vamos supor que nós temos 2 pontos no espaço, o ponto A e o ponto B. Para calcular a coordenada x desse vetor posição, ou seja, a coordenada que aponta na direção do vetor unitário y, nós pegamos o x do ponto B menos o x do ponto A. Isso apontando na direção y. Pegamos o y do ponto B menos o y do ponto A, apontando na direção do vetor unitário j. E fazemos z do ponto B menos z do ponto A, na direção k. Essa raiz que nós temos aqui dividindo é justamente o módulo desse vetor aqui de cima. Para calcular o módulo desse vetor, eu faço xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, mais zb menos e ao quadrado. E tiro essa raiz. E daí eu consigo escrever essa força em termos de vetores unitários. Para calcular a força resultante, nós precisamos fazer a soma vetorial das forças. Ou seja, eu preciso somar todas as forças que apontam na direção y, todas as forças que apontam na direção j e todas as forças que apontam na direção do vetor unitário k. E daí eu consigo calcular separadamente esse somatório de forças e tenho a força em cada direção. Para calcular o módulo da força resultante, nós pegamos o somatório de forças em x, elevamos ao quadrado, o somatório de forças em y, elevamos ao quadrado, o somatório de forças em z, elevamos ao quadrado, em k, somamos tudo isso e tiramos a raiz quadrada, ou seja, calculamos o módulo desse vetor força resultante. Na agenda 2, nós estudamos a questão do equilíbrio e da estabilidade. Tá? O equilíbrio em 2 dimensões. Na existência de um sistema de cargas ativas atuando em um corpo, são desenvolvidas cargas externas reativas. Tá? Essas cargas são capazes de manter o equilíbrio do corpo e calculamos essas cargas com auxílio das equações fundamentais da estática. Então, olha só, aqui eu tenho uma corda passando por uma polia. E aqui, por exemplo, nessa extremidade, eu quero segurar uma caixa. Então, eu preciso aplicar uma força T aqui, que vai ser justamente igual à tração nessa corda, para manter o sistema em equilíbrio. Quando nós temos um sistema em equilíbrio, lá pela primeira lei de Newton, que a gente estuda na Física 1, o somatório de forças, ele deve ser igual a zero. Como eu estou trabalhando com um sistema em 2 dimensões, o somatório de forças em x e em y deve ser igual a zero. Então, para calcular esses somatórios de forças em x e em y igual a zero, nós utilizamos os conceitos que são vistos na agenda 1. Tá? Geralmente, calculando a decomposição de forças, fazendo o somatório de cada uma daquelas componentes que nós vimos lá. Em 3 dimensões, para que eu tenha o sistema em equilíbrio, além do somatório de forças em x e y igual a zero, eu devo garantir que o meu somatório de forças em z, ou seja, a força resultante na direção k, também deve ser igual a zero. Então, para que nós tenhamos a condição de equilíbrio em 3 dimensões, nós devemos garantir que o somatório de forças nas 3 direções seja igual a zero. E daí nós temos o equilíbrio estático. Na agenda 3, vocês
realizaram a NP2 e também foi analisado o princípio de equilíbrio e estabilidade. Tá? Sempre que a gente vai trabalhar com equilíbrio e um sistema de forças, nós precisamos fazer, é aconselhável fazer, facilita muito a nossa vida, o diagrama de corpo livre. Para NP2 eu gravei um vídeo para vocês onde eu mostrava justamente como fazer esse diagrama de corpo livre. Tá? Então, sempre quando for analisar um sistema de forças, é conveniente fazer esse diagrama de corpo livre. Tá? Nesse diagrama de corpo livre, nós indicamos as forças, tá? E os ângulos para a decomposição de forças. Além disso, também nós utilizamos as distâncias para calcular o momento em relação a um determinado ponto. Então, no diagrama de corpo livre, nós colocamos as forças, colocamos os ângulos que essas forças fazem com uma determinada direção e a distância entre essas forças e os determinados pontos. Tá? Em 3 dimensões, é muito interessante que a gente utilize o método vetorial, porque facilita a nossa vida. Ele pode parecer complicado, mas pelo contrário, ele acaba facilitando a nossa vida. Analisar, ver as forças em 3 dimensões sem o tratamento vetorial se torna muito difícil. Tá? Então, para garantir agora a questão do equilíbrio e estabilidade, além do somatório de forças que nós tínhamos analisado, que deve ser igual a zero, nós temos que ter que o somatório de momentos também deve ser igual a zero. Quando nós trabalhamos em 2 dimensões, o somatório de forças em x tem que ser igual a zero, o somatório de forças em y tem que ser igual a zero, e o somatório de momentos tem que ser igual a zero. Se uma dessas 3 condições não for obedecida, o nosso sistema não permanece em equilíbrio. O somatório de forças igual a zero garante que nós não temos movimento de translação. O somatório de momentos igual a zero nos garante que nós não vamos ter movimento de rotação em relação a um determinado ponto. Em 3 dimensões, nós temos algo parecido. Só que em 3 dimensões, nós devemos garantir que o somatório de forças em x é igual a zero, que o somatório de forças em y é igual a zero, que o somatório de forças em z é igual a zero, e que também o somatório de momentos nessas 3 direções também seja igual a zero. Então, o somatório de momentos em relação ao eixo x tem que ser igual a zero, o somatório de momentos em relação ao eixo y tem que ser igual a zero, e o somatório de momentos em relação ao ponto z também deve ser igual a zero. Na agenda 4, nós estudamos as treliças, né? E nós vimos 2 métodos para calcular as forças que atuam em membros das treliças, ou seja, as forças internas que atuam nos membros que compõem essa treliça. O primeiro método utilizado foi chamado método dos nós. Esse método ele consiste em verificar o equilíbrio de cada nó da treliça seguindo esses passos descritos aqui. A primeira coisa que nós fazemos é calcular as reações de apoio. Essas reações de apoio, para calcular elas, nós utilizamos aquelas condições de equilíbrio que nós vimos no slide anterior. Então, nós fazemos o somatório de forças igual a zero e o somatório de momentos igual a zero. Depois, calculando essas reações, nós partimos e começamos a fazer o somatório de forças e o somatório de momentos igual a zero para cada nó da nossa treliça. E daí nós verificamos se cada barra está comprimida ou tracionada. Tá? E por fim, verificamos o equilíbrio de cada nó da treliça. O método das seções, ele é muito útil quando nós queremos calcular as forças que atuam em determinados membros, em membros específicos da nossa treliça.
Quando nós utilizamos o método dos nós, geralmente nós utilizamos ele para calcular as forças internas em todos os membros da treliça. Quando nós queremos calcular em membros específicos, nós utilizamos o método das seções, que acaba facilitando a nossa vida e poupando tempo. Tá? Para utilizar esse método, a gente faz o seguinte: primeiro, a gente corta a treliça em pontos estratégicos para fazer esse cálculo. Então, se eu quero calcular a, a força interna que atua no membro, por exemplo, AB da treliça, eu vou cortar o membro AB para calcular, para utilizar esse método das seções. Depois a gente utiliza o seguinte passo: nós adotamos uma das partes para verificar o equilíbrio e a gente ignora a outra parte até o próximo corte. Então a gente se preocupa só com aquela parte que a gente cortou ali. Quando nós cortamos a treliça, nós devemos observar que o corte intercepte no máximo 3 barras, ou seja, que intercepte 3 barras para que a gente tenha no máximo 3 incógnitas, para que a gente consiga encontrar uma solução através das equações de equilíbrio. E depois nós repetimos esse procedimento até que todas as barras que sejam de nosso interesse estejam calculadas. Na agenda 5, foi analisado a questão dos diagramas de solicitações internas, tá? Onde vocês estudaram o esforço cortante e o momento fletor. Determinar esse esforço cortante e o momento fletor é importante para que a gente consiga calcular a resistência dessas barras ou de uma determinada viga. Tá? Quando a gente vai calcular as solicitações internas, nós sempre devemos seguir os seguintes procedimentos. Nós primeiro calculamos as reações externas que atuam no sistema, ou seja, calculamos as reações de apoio. Depois, nós construímos o diagrama de solicitação interna, ou de solicitações internas. Como que a gente constrói esses diagramas? A gente vai fazendo cortes na viga, na treliça, no membro, e fazemos o somatório de forças e momento para calcular esse esforço cortante ou momento fletor. Tá? Um ponto importante é que, quando uma estrutura está em equilíbrio, todas as partes dessa estrutura também estão em equilíbrio. Por que isso é importante? Isso é importante porque nos permite aplicar aquelas equações de equilíbrio que nós vimos anteriormente. Ou seja, nos permite dizer que o somatório de forças em x é igual a zero, que o somatório de forças em y também é igual a zero, e que o somatório de momentos é igual a zero. Tá? Então, pessoal, essa foi uma breve revisão da Agenda 1 até a Agenda 5. Como eu disse para vocês, nós vamos ter mais um momento de revisão de chat, que envolve da Agenda 6 até a Agenda 9. Tá? Então, por favor, trabalhem nas agendas, enviem as atividades propostas para cada agenda, e qualquer dúvida, me enviem no fórum, me enviem por mensagem. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Esse momento é o momento de tirar as dúvidas. Como nós não tivemos ninguém presente aqui no chat, eu aproveitei para fazer uma revisão, mas sempre que tiverem uma dúvida, entrem em contato comigo, como eu já disse, pelo fórum, pelo chat, porque é bem importante que essas dúvidas sejam sanadas, porque senão depois as coisas vão aumentando e vão ficando mais difíceis. Certo? Então, pessoal, até uma próxima e até mais.